Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Atos, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, nós temos a conversão de Cornélio. O capítulo 10 ele é muito importante porque aqui no livro de Atos agora é como se Deus estivesse incluindo os gentios nesse processo de salvação. O capítulo 10, verso 1 ao 8, nós vamos ter Cornélio tendo uma visão. Olha como começa o capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aqui começa a história desse homem. Um gentio, ele não é judeu, e Cornélio, ele é descrito como um homem temente a Deus. E ele vai ter uma visão onde um anjo vai instruir ele a chamar Pedro, que está em Jope. Cornélio, então, em obediência, envia seus servos para buscar Pedro. O verso de número 9 a 16, nós vamos ver aqui a visão de Pedro. Olha que coisa linda. Cornélio tem uma visão e agora Pedro tem uma outra visão. E Pedro, enquanto ele orava, ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com animais impuros, e ele ouve uma voz que lhe diz assim: para matar e comer. A resposta de Pedro é muito interessante. Ele reluta, porque ele vai dizer assim: eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Mas a voz insiste para que ele não chame de impuro o que Deus purificou. Essa visão, ela está preparando Pedro para entender que o evangelho é para todos, incluindo os gentios. Essa é a mensagem que a visão está passando para Pedro. E o verso 17 ao verso 23 é o momento que os servos que Cornélio enviou chegam até Pedro. Olha que coisa linda. Cornélio tem uma visão, Cornélio envia os servos, Deus dá uma visão já preparando Pedro para a chegada dos servos de Cornélio. Pedro vai ficar perplexo com a visão que ele teve, mas o Espírito Santo instrui a ir com os homens enviados por Cornélio. Então, após essa visão, quem bate na porta? Os servos de Cornélio. Ele vai os receber e no dia seguinte eles vão partir para Cesareia com eles. O verso 24 ao 43 é o momento que Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Pedro chega à casa de Cornélio, que havia reunido familiares e amigos. Pedro explica que Deus lhe mostrou que não deve considerar ninguém impuro. Ele prega sobre Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição e o perdão dos pecados em seu nome. Verso 44 ao 48, aqui é a coisa linda que acontece. Enquanto Pedro ainda estava falando, ainda estava pregando, o Espírito Santo desce sobre todos, inclusive os gentios. Eles são batizados no Espírito Santo, eles falam em línguas e eles glorificam a Deus, evidenciando que eles receberam o Espírito. Pedro, então, os batiza em nome de Jesus. Gente, que coisa linda. Então, aqui no capítulo 10, já é Deus preparando a igreja para que o evangelho ele também alcance os gentios. Capítulo 11, nós vamos ter aqui a aceitação dos gentios e o crescimento da igreja em Antioquia. Olha o verso 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então, nós vamos ver verso 1 ao 18, Pedro explicando sua visão em Jerusalém. Então, Pedro vai explicar a sua visão, o que aconteceu. Quando Pedro ele volta para Jerusalém, ele vai trazer aos apóstolos, aos irmãos, a explicação do que aconteceu. Ele é criticado por ter comido com gentios, então Pedro relata a sua visão. Você percebe que a religiosidade ainda era algo forte no meio deles. Pedro explica a visão e como o Espírito Santo
desceu sobre Cornélio, sua família, seus amigos ali na sua casa. Os líderes da igreja vão reconhecer que Deus concedeu o arrependimento para a vida também dos gentios. Verso 19 ao 21, nós vamos ver o crescimento da igreja em Antioquia. Devido à perseguição, os cristãos vão se espalhar e pregam em várias regiões. E na cidade de Antioquia, eles pregam aos gentios e muitos creem. Antioquia vai se tornar uma nova base de expansão para o evangelho entre os gentios. Eu gosto muito desta igreja de Antioquia, da forma que ela é estruturada. Nós vamos ver, falando dela um pouquinho mais à frente. Verso 22 ao 26 do capítulo 11, nós encontramos aqui Barnabé e Saulo em Antioquia. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia, e ele, vendo a graça de Deus entre os gentios, ele se alegra e ele traz Saulo para ajudá-lo no ministério. Antioquia, essa igreja aqui na cidade de Antioquia, ela se torna um lugar onde os seguidores de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos. Pequenos Cristo, cristãos, é isso que significa pequenos Cristo. Qual é a expectativa das pessoas? É que eu e você podemos ser cristãos, ou seja, a nossa vida reflete Jesus, os nossos atos apontam para Jesus, nós somos imitadores de Jesus, nós somos pequenos cristos aqui na terra. Verso 27 ao 30, eles vão enviar ajuda para Jerusalém. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E aí os discípulos aqui em Antioquia vão ajudar para enviar ajuda aos irmãos de Jerusalém. Capítulo 12. O capítulo 12, nós temos agora a libertação de Pedro e a morte de Herodes. Verso 1 ao 5, a perseguição de Herodes. Herodes Agripa, para agradar os judeus, ele vai matar Tiago, que é o irmão de João, discípulo amado. Tiago e João eram aqueles que estavam lá no mar da Galileia, junto com Pedro, que foram chamados juntos. Ele vai matar Tiago, e ele vai prender Pedro. E ele vai planejar executar Pedro na Páscoa, porque ele viu que a morte de Tiago agradou aos judeus. A igreja, então, ela começa a orar intensamente por Pedro durante a sua prisão. Eu gosto do capítulo 12 porque ele mostra o poder da oração, de uma igreja unida em oração, em um propósito. Versos 6 e 11, nós vamos ter a libertação milagrosa de Pedro. Na noite anterior à execução, um anjo aparece na cela e liberta Pedro, que sai da prisão sem ser notado. E ao se dar conta do milagre, Pedro reconhece que o Senhor livrou das intenções de Herodes. Resultado da oração da igreja. Verso 12 ao 17. Pedro vai se encontrar com a igreja. Pedro vai à casa de Maria, onde os cristãos estão reunidos, orando por ele, e eles ficam surpresos ao vê-lo. E ele compartilha o testemunho de sua libertação. Pedro então se retira para outro lugar para se proteger. Verso 18 ao 23, nós temos aqui o relato da morte de Herodes. Herodes ordena a execução dos guardas e vai a Cesareia. E durante um discurso público, ele aceita a adoração do povo como se fosse um Deus. Naquele momento, Deus vai castigá-lo por sua arrogância. E ele é comido por vermes e ele morre. Verso 24 ao 25. Eu quero ler com você o verso 24 ao 25. Diz assim, ó, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Deixa eu ler o verso 5 do capítulo 12, eu acho que é um texto também que eu preciso citar aqui para você. Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meu irmão, a oração fervorosa, ela é poderosa, ela é poderosa. Porque o capítulo 12 nos mostra aqui que a libertação de Pedro só é possível por causa da oração. Há poder na oração. Como igreja, nós devemos orar fervorosamente uns pelos outros. Cobrir a vida um dos outros em oração. Principalmente em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, em tempos de necessidade. Então a história nos mostra que Deus é soberano e lida com a injustiça e com toda a arrogância humana. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao arrogante, mas ele dá graça ao humilde. E a morte de Herodes é para nos ensinar isso. É para nos ensinar isso. Terminamos o capítulo 12, terminamos mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar juntinho com você aqui para lermos mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.